Olá, amigos e amigas da TV Cidade, estamos aqui de novo, retomando o nosso programa, né, Bem Viver, Corpo e Mente. Depois de um tempo afastada, isolada, por conta de um contato com alguém com Covid, a gente optou por prevenir. Mas estamos aqui retomando, né, para a nossa lida, a nossa busca pelo conhecimento, do autoconhecimento. E hoje a gente está retomando o nosso programa com uma entrevista com o Dr. Gustavo Bolognesi, que é psiquiatra, que atua aqui na cidade. Ele é natural de Farroupilha, trabalha também em Porto Alegre. Ele vai contar um pouquinho para nós da formação dele, começando por aí. Você pode se apresentar, Gustavo? Tudo bem, é um prazer para mim estar aqui. Tudo que envolve Farroupilha para mim é uma alegria, eu gosto muito daqui. Na verdade, eu não sou nascido aqui, eu só nasci em Porto Alegre, me criei aqui, mas moro em Porto Alegre desde 1989, já faz um bocado de tempo. Bom, a minha formação eu fiz a Faculdade de Medicina na URGS, fiz a especialização em psiquiatria também na URGS, no Hospital de Clínicas, fiz pós-graduação em psicoterapia psicanalítica no Centro de Estudos Luiz Guedes, que também é vinculado à URGS. E hoje eu dou aula na Fundação Universitária de Mário Martins, dou aula de psiquiatria clínica no curso de formação de residentes, ajudando a formar novos psiquiatras. E é para nós que é um prazer ter você aqui também, né? Nesse momento tão crítico que a sociedade mundial vive, nós vivemos num processo de pandemia e de isolamento social, que é uma questão que hoje tem se falado muito dos perigos desse isolamento social. O que você acha? Qual o risco maior do isolamento social, Gustavo? Olha, a gente tem inúmeros riscos, né? Na verdade, por incrível que pareça, as pandemias são pouco estudadas do ponto de vista de saúde mental. Embora o histórico das pandemias comece em 430 a.C., lá com a praga ateniense, e sejam situações que mudaram a história da humanidade. A peste negra acabou com 60% da população da Europa. Tivemos a gripe espanhola, que é o primeiro exemplo de fake news, porque de espanhola não tinha nada. Não tinha nada, é verdade. Né? A verdade é que se estuda muito do ponto de vista epidemiológico e muito pouco do ponto de vista de saúde mental. Os conhecimentos são parcos. O que a gente tem é que, assim, que estudos sobre isolamento mesmo, o que a gente vive, na verdade, hoje, essa nossa quarentena, esse nosso distanciamento social, ele não é propriamente, do ponto de vista técnico, um isolamento. Certo. Os estudos feitos com isolamento não aumentam, não demonstraram aumento da incidência de patologias psiquiátricas. Mas a gente tem uma percepção geral, comum, de que há um aumento do nível de sofrimento. Se a gente pensar do ponto de vista geral do funcionamento da mente, ou seja, a gente tem uma determinada resistência mental, a gente tem uma determinada capacidade de adaptação, é como se a nossa cabeça funcionasse como um elástico, né? Quanto mais as situações estressoras esticarem esse elástico, maior risco a gente vai ter. De rompimento, inclusive. Exatamente, de rompimento, ou do elástico perder a força, quer dizer, aí vai depender da gravidade da doença. Né? Então, o que a gente tem hoje é uma situação de uma adaptação que é um estressor muito grande, porque é um estressor intenso, muda a rotina de todo mundo de uma hora para outra, não houve planejamento, quer dizer, a gente tinha uma vida de um determinado jeito, 48 horas depois aquela vida não existia mais. É uma mudança e nós temos dificuldades de nos adaptar à mudança drástica. Exato, e aqui particularmente a gente tem ainda uma outra questão que talvez difira da maioria dos locais. Né? Porque o sistema adaptativo ele é muito bem projetado,
nessa guerra entre sistema límbico, hipotálamo e córtex pré-frontal, assim, ele é muito bem projetado para estressores de curto prazo. De curto prazo, ok. E agora a gente está passando por uma situação, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o nosso isolamento ele se estendeu. A gente escolheu uma estratégia, sem entrar no mérito dos pontos positivos ou pontos negativos, de um isolamento precoce, que trouxe seus ganhos, mas que também trouxe os seus malefícios, que é essa questão de uma tentativa de adaptação da cabeça a um estressor de longa duração. E aí a gente começa a falhar, e aí a gente começa a cansar mais, e quanto mais cansado e mais o nosso sistema de adaptação falha, maior a possibilidade do nosso elástico falhar e da gente sucumbir a alguma doença psiquiátrica. Exatamente, eu queria falar exatamente sobre isso. Quais as patologias mais comuns que chegam no teu consultório hoje, e se tu quiser fazer um comparativo com o que tu vinha atendendo antes da pandemia? Tem duas maneiras da gente pensar essa questão, né? Primeiro, do ponto de vista científico, epidemiológico, a gente não tem dados ainda que diga exatamente o que está acontecendo, né? A gente tem percepções individuais, como a minha, a percepção de grupos de colegas que se discutem. Exato. E a gente vê que as coisas estão muito parecidas, assim, as impressões das pessoas atendendo os pacientes são muito parecidas. Primeira coisa que a gente nota, assim, está mais difícil, inclusive, avaliar os pacientes. Ah, é? Sim. Por quê? Porque a gente não tem o parâmetro de normalidade. Ah, interessante. É o que está se falando, o novo normal, que é o que tanto se fala. O novo normal, na maioria dos casos, tem significado uma maior labilidade afetiva, ou seja, a pessoa oscila mais de humor, ela se sente mais cansada, ela se sente com menos energia, ela se sente mais irritada do que o normal, ela tem mais dificuldade, às vezes, de fazer menos tarefas. E com mais tempo até. Com mais tempo. Tendo mais tempo para isso. E houve no início da quarentena aquela sensação, agora eu vou aproveitar para botar meu inglês em dia, para aprender javanês, para tocar violão. E no fim ninguém fez nada. Com raríssimas exceções, a gente mal e mal consegue manter um mínimo de uma rotina saudável. Então, esse parâmetro de avaliação está mais difícil. Ah, entendo. Porque o normal das pessoas, tu tá normal? Não tô. Mas esse normal, essa nova situação configura uma doença ou é apenas uma questão adaptativa? Ah, entendo. Interessante esse ponto de vista, né? Porque realmente, dentro de uma situação estressora, a gente tem que reavaliar os parâmetros. Exatamente. De normalidade, de estar bem ou saudável emocionalmente. Porque a realidade é estressora lá fora e nós temos essa dificuldade de adaptação e que é normal, né? O novo normal. Mas que ninguém estava acostumado, era uma nova realidade. Mas assim, existe uma patologia, Gustavo, a depressão, por exemplo, tu acha que aumentou o índice na tua prática? Na minha prática, o que eu percebo clínica? É o seguinte, um aumento maior até dos transtornos de ansiedade. Transtorno, não chega... A gente tem... os transtornos de ansiedade estão mais frequentes, a gente nota um aumento no consumo de álcool. Geral, né? Um aumento no consumo de benzodiazepínicos, uma dificuldade em relação à dieta, as pessoas comendo mais, né? Tendo mais tempo. Mas assim, a rigor, o que eu notei e que acho que fica mais patente na minha percepção foi a questão do aumento nos transtornos de ansiedade. Mais pacientes com crise de pânico, mais paciente com ansiedade generalizada, mais paciente desenvolvendo, apesar de o TOC hoje não ser mais considerado um transtorno de ansiedade, mas mais pacientes desenvolvendo sintomas obsessivo-compulsivos. E uma coisa interessante que na minha prática aconteceu e que eu falei que alguns colegas notaram também, os pacientes obsessivos se adaptaram melhor.
Porque tem o que fazer, porque usam o seu tempo, tem porque provavelmente ritual. aquela fantasia de contaminação do toque, sim. hoje ela é real. Então, Tá a impressão que dá, mas isso tudo eu estou falando de percepções minhas, isso não tem nenhum trabalho científico. Por exemplo, existe um trabalho bem feito metodologicamente na Universidade de Santa Maria, de um colega da APRS, que agora até me fugiu o nome, que era meu amigo, tudo, que não encontrou aumento no número de suicídios, que é uma coisa que a gente esperaria que a gente vai precisar estar muito atento no impacto econômico da pandemia. Porque as recessões econômicas, isso tem documentação histórica e tem trabalho científico, aumentam a taxa de depressão e de suicídio. Né? Então, esse é uma segunda pandemia que a gente pode vir a ser uma consequência a curto, médio prazo até. Isso, né? Porque provavelmente a crise econômica que a gente já está acompanhando vai se agravar, vai aumentar o número de desempregados e de empresas em crise, e isso sim é um risco patente e importante para o desenvolvimento de depressão, aumento de suicídio. Eu gostaria que, se você pudesse nos trazer aqui um pouco assim, a diferença entre uma neurose, que a gente fala muito disso, e Freud até salientava que todos nós somos neuróticos, né? Mas a diferença disso para chegar num nível psicótico, aonde está o limiar? Será que a gente pode definir um limiar? A gente pode determinar? Existe. Existe o limiar, é o juízo de realidade, quando a pessoa sai da realidade. Tem uma brincadeira que se faz no meio psiquiátrico, até uma brincadeira pejorativa com os psiquiatras, que diz que o neurótico constrói castelos no céu. Né? O psicótico mora neles e o psiquiatra cobra o aluguel. E o psiquiatra cobra o aluguel. Né? Mas, na verdade, o que acontece? A neurose são as questões normais de vida, são os sofrimentos de vida, são as coisas, mesmo em nível de fantasia, nada que fuja ao princípio do teste de realidade. Né? A psicose, ela implica necessariamente em alterações do juízo de realidade. A pessoa começa a ter delírios e ou alucinações. O que são delírios? São convicções absolutas que tu não consegue demover a pessoa daquela ideia de algo que não existe. Por exemplo, a pessoa afirma: a minha família foi trocada por ETs, substituíram toda a minha família por ETs. Né? Ou a ONU está mandando representantes para botar veneno no meu cafezinho. Né? Um tubarão vem ao meu quarto me devorar. Quer dizer, são coisas fora da realidade e que a pessoa é absolutamente convicta. Isso é um delírio. Né? E a alucinação é quando ela passa a ter sintomas que se baseiam nos órgãos dos sentidos, ou seja, a mais comum, ela começa a ouvir vozes. Auditiva, alucinação. Né? Ela começa a ver coisas, ela começa a ter sensações de que estão encostando nela, são as alucinações sinestésicas, que são menos comuns, ela começa a sentir cheiros que não existem. Né? Então, a psicose ela implica necessariamente em doença grave e perda do juízo de realidade. Neurótico é o que todo mundo é. Né? É o que é ciumento, é o que é ansioso, é o que é nervoso, que é obsessivo por limpeza. É isso. São todos os tipos de... Por organização. Exato. Digamos, o neurótico é o funcionamento normal do ser humano. Todo mundo vai ter pontos em que é mais forte e pontos em que é mais frágil. Eu estava brincando contigo quando vi as plaquinhas para cuidar do microfone. A chance de eu não bater nada aqui, não quebrar nada, é pequena. Por quê? Porque
é o meu ponto fraco, eu sou um desastre, por onde eu ando eu vou quebrando tudo. Vai ter coisas que eu sou forte. Agora, quando eu saio da realidade, Claro. aí eu estou falando de Quando psicose. tu diz que tem um microfone aqui, não Isso, tem. quando eu digo que esse microfone ele tem um raio laser que está sugando a minha energia e está transmitindo meus pensamentos. É bem fácil de entender, é fácil de entender. Tu coloca. Mas a questão, às vezes, do psicótico é que ele tem surtos, né? Ele pode se manter bem, inclusive medicado e bem atendido hoje nos CAPs, né? Nos centros de atendimento psicossocial. Depende, na verdade, a psicose em si, ela não faz o diagnóstico de doença. Existem várias doenças que podem trazer psicose. Tu pode ter uma depressão psicótica, tu pode ter um transtorno de ansiedade psicótico, tu pode ter um episódio maníaco psicótico, tu pode ter uma esquizofrenia, tu pode ter um transtorno orgânico, uma epilepsia, alguma coisa que cause psicose. Então, para cada situação, tu vai ter um prognóstico diferente. Então, desde um surto esquizofreniforme, por exemplo, que é uma psicose que dura lá um tempo e depois passa, ou um episódio psicótico breve, que dura 4, 5 dias e depois a pessoa nunca mais tem. Nem nunca mais tem. Nunca mais tem. Isso? Pode acontecer. Assim como pode ter uma esquizofrenia severa em que a pessoa nunca sai do estado psicótico. A catatônica é problemática, né? Todas, depende, na verdade tem vários tipos de esquizofrenia. A esquizofrenia ela é uma coisa interessante, porque desde que existe a psiquiatria, o número de pacientes que vão bem na vida e que vivem praticamente uma vida normal, os que vão mais ou menos e os que vão mal, não mudou. Mesmo com todas as medicações quanto avanço da medicina. Então a gente tem o esquizofrênico que vai viver uma vida praticamente normal e que se ele não contar, praticamente ninguém vai saber. Nota. Até o esquizofrênico que se tu conseguir fazer ele escovar os dentes, está excelente. Certo. Não tem o mínimo de condições nem de fazer a sua própria higiene. Isso. Tem, né? E aquele que não come, né? O catatônico, ele normalmente... Aí precisa de uma internação compulsória. E, a catatonia é um estado grave de psicose, né? Onde a pessoa fica tão próximo, digamos, de explodir que ela congela. Porque se tu encostar nela, é capaz dela quebrar tudo que está ao redor. Então, a gente tem níveis de tratamento, tu mencionaste o CAPS, então a gente tem desde o tratamento ambulatorial, né? Hoje a psiquiatria está tentando e está fazendo muitos esforços para encontrar tratamentos preventivos, digamos, o santo grau da psiquiatria hoje é descobrir o triglicerídeo, o colesterol da doença mental. Claro. Todas as pesquisas, 90% da verba de pesquisa em psiquiatria do mundo hoje é gasto na tentativa de descobrir maneiras de prevenir as doenças psiquiátricas, né? De encontrar marcadores biológicos que vão te dizer, esse paciente é de risco. Né? Mas então a gente tem a psiquiatria preventiva, a gente tem o tratamento ambulatorial, a gente tem o tratamento em centros secundários como CAPS e a gente vai ter o paciente que precisa de hospitalização e que precisa realmente, assim como o paciente renal, assim como o paciente cardiológico, assim como o paciente cirúrgico, tem pacientes que tu vai ter cirurgia ambulatorial e tem pacientes que tu vai ter que internar no hospital para operar. A psiquiatria funciona absolutamente igual às outras especialidades. Inclusive, tem uma dica que eu dou para os meus residentes, assim, principalmente em questões éticas de quando intervir ou quando não intervir. Isso é interessante. Tu fazer uma analogia, se fosse um paciente cardiológico, o que tu faria? Se fosse um paciente que está infartando e digo, eu não quero me hospitalizar, o que tu vai fazer? O paciente não tem direito, tu vai ter que internar. Tu interna compulsoriamente. Interna compulsoriamente, porque ele não tem direito de dispor sobre a própria vida. Ele não tem conhecimento, inclusive, da condição dele emocional, que ele corre risco de vida, então, de morte, no caso. O que acontece, até tu mencionaste ali a questão antimanicomial. A gente está saindo de um momento em que a medicina deixou, na saúde mental, passou 20 a 30 anos sofrendo com uma má interpretação e uma interpretação política da questão da desmanicomialização, né? Na verdade, se dizia que era para tirar das costas do poder público
as despesas, digamos assim. O que aconteceu foi o seguinte, como a gente está vendo na pandemia agora, toda vez que a política se mete na ciência, a coisa não funciona bem, seja para que lado for. Interesses. Tá? E o que aconteceu foi uma tentativa de transformar uma questão de saúde, uma questão médica, uma questão de saúde mental, em uma teoria sociológica, né, como se ter hospital psiquiátrico fosse uma coisa ruim. O hospital psiquiátrico é maravilhoso, desde que seja bem feito. Exato. Né? A questão não é ter um hospital um instituto de cardiologia, maravilha se tem. Agora, se tu tiver um instituto de cardiologia onde as pessoas tratem mal os pacientes, aí é outra história. É outra. Então, a gente está saindo desse momento dentro da psiquiatria em que a gente está conseguindo reencontrar os parâmetros mais técnicos para poder escolher qual é o melhor nível de atuação para cada paciente. E dentro disso, o que a gente deve observar em nós mesmos? Assim, os sintomas, o que tu acha que a gente tem que se preocupar nesse novo normal e procurar ajuda? A primeira coisa assim, né, é ter uma certa tolerância com essa mudança. Né? Eu não posso exigir que o meu funcionamento, eu no consultório, tu no consultório, a pessoa que está trabalhando, a pessoa que está cuidando dos filhos em aula online, limpando casa e fazendo tudo ao mesmo tempo, eu não posso exigir de mim o mesmo nível de funcionamento que eu tinha numa realidade normal. Né? Porque não estamos numa realidade normal, o funcionamento ele não é normal. Agora, o que a gente pode detectar? Quando essa alteração de comportamento ela começa a gerar prejuízo no teu funcionamento. Certo. Quando, ao invés de tu ter um aumento da labilidade afetiva, como eu falei, do teu humor ficar oscilando mais, o humor. Né, tu começa a ficar constantemente para baixo, ou constantemente, isso associado a uma alteração de sono, uma alteração do apetite, um aumento de irritabilidade. Quer dizer, quando aquele novo normal, vamos botar assim, ele começa a ficar desproporcional. Entende? Se eu derrubo essa garrafinha de álcool e peço, desculpa, eu sou desastrado, tá, ok, isso é normal. Okay. Se eu derrubo essa garrafinha de álcool e me atiro no chão e fico 2 noites sem dormir, porque isso está fora da proporcionalidade. Okay. Então a gente precisa estar atento, principalmente a esses sintomas na área de ansiedade, sono, humor, né, consumo de remédios, consumo de bebida. Quando essas alterações começam a ficar fora do razoável, assim, quando os outros... Isso aí não está bem, sabe? Quando começa a dar... Bom, é um bom sinal de alerta. Isso para a pessoa que não tem patologia, né? Mais grave. Eu digo para a pessoa que não tem história prévia de depressão, de transtorno. Para a pessoa que tem esse histórico, que ela já tem essa vulnerabilidade, bom, talvez aí o nível de tolerância para avaliação ele seja um pouquinho menor. Quer dizer, se eu já tenho um histórico de depressão, se eu já tenho um histórico de transtorno de ansiedade, eu estou sentindo que algo não está bem, melhor eu fazer algo. Né? Digamos, procurar ajuda, no caso. Nessas situações é melhor tu pecar pelo excesso de cuidado. Né? Tem um ditado que diz, tudo que possa parecer um exagero hoje pode parecer pouco daqui uma semana. Sim. Então é melhor tu pecar pelo excesso de cuidado. Eu tenho brincado com os pacientes assim, não é hora de tirar a medicação, não é hora de fazer grandes alterações no tratamento, é hora de ter parcimônia, de com cuidado, conta-gotas, avaliando. Semana que vem a gente vê de novo. Vamos tentar fazer algumas alterações no teu comportamento, na tua rotina, para ver se a gente consegue regular, porque as rotinas foram para o espaço, né? Totalmente alteradas, né? E uma questão, eu acho assim que é interessante, né, nós esclarecer assim a importância, como você vê a importância
de um tratamento psicológico concomitante, com psicoterapia. Até você me falou em off ali, que nós estávamos, né, que você faz psicoterapia em Porto Alegre, sim. né? Aqui em Farroupilha eu não consigo, porque eu fico uma vez por semana. Mas né? a importância disso, e quando você indica? Não, as indicações, elas são clássicas, assim, né? Falando de doenças psiquiátricas, não estou falando de resolução de problemas interpessoais, de problemas que são as mais populares. Indicadas assim. para psicoterapia, mas falando em termos de psiquiatria, a gente tem a possibilidade de usá-las em monoterapia nos transtornos leves, nos transtornos de humor, nos transtornos de ansiedade leves. Só a terapia medicamentosa, no caso? Tu pode, quando tu tem, falando especificamente de psicoterapia, tá? Vamos pegar o paciente que tem transtorno leve, tem uma depressão leve que está alterando mais ou menos o funcionamento. Eu posso tratá-lo só com remédio, eu posso tratá-lo só com terapia e posso tratá-lo com os dois concomitantemente, tá? Quando tu chega para o paciente moderado a grave, tu já perde a opção de tratá-lo só com psicoterapia. Ele necessariamente vai precisar de uma intervenção medicamentosa. E aí a gente vai encontrar estudos que mostram que nessas patologias moderadas a graves, né, a taxa de sucesso e de melhora dos pacientes que fazem tratamentos combinados, ou seja, a psicoterapia mais a medicação, ela é um pouquinho superior aos que fazem apenas o tratamento farmacológico, né? E nos pacientes graves, às vezes, o que acontece é eles não terem condições ainda de começarem uma psicoterapia. Não serem persistentes, não tem... Às vezes não tem, o cara está tão sem energia, a cabeça está tão ruim, que ele não consegue nem ter energia de pensar. Então, tu tem que melhorá-los um pouquinho para poder fazer psicoterapia. Mas eu sou suspeito para falar contigo, assim, eu estou te falando de dados estatísticos, na minha percepção, embora existam casos que tu note que são especificamente biológicos, assim, daquele paciente que tem uma vida boa, tem uma vida saudável, tem uma família boa, tem um emprego bom, tu não detecta fatores estressores, tu não detecta um tipo de comportamento, um tipo de personalidade prévia e de uma hora para outra o cara desenvolve um transtorno e aí tu vai ver 5 gerações da família dele tem aquela doença, quer dizer, é uma doença de caráter eminentemente biológico. Antigamente se falava das depressões biológicas, as depressões endógenas era o termo que se usava, né? E hoje que a gente fala. Mas hoje a gente está muito mais tentado, tem um pesquisador americano que é um cara que eu acompanho muito, é um dos maiores nomes, se chama Roger McIntyre. Eu vou ver ele todos os anos. Esse ano vai ser o primeiro ano que eu não vou ver, por razões óbvias. Né? Mas que ele sempre fala que a psiquiatria ela está dando uma guinada e está voltando a um entendimento da mente lá do tempo dos hindus, lá 3.000 anos. Quer dizer, a gente entende hoje a pessoa como a parte genética, a parte biológica, quer dizer, na década de 90 ali a psiquiatria achou que ia resolver tudo com remédio, falhou. Depois achou que ia resolver tudo com gene, falhou, e hoje a gente está dando uma guinada assim desse sistema todo, ou seja, é a mente, é a genética, é a tua família, é o teu ambiente, é a tua alimentação, é o teu horário de sono, todo esse sistema, toda essa interação entre esses vários campos, o exercício físico, todo esse sistema vai te levar, né, com maior ou menor risco de tu desenvolver. Então hoje, por exemplo, uma coisa que a gente faz, assim, o paciente precisa fazer atividade física, ele é quase uma prescrição como sair com remédio. Libera endorfina, serotonina. Ele precisa ter hábitos saudáveis, numa alimentação melhor, né, cuidar os horários de sono, quer dizer, quanto mais saudável, né, e tem um trabalho muito interessante do professor Flávio Kapczynski, que foi meu professor aqui em Porto Alegre, hoje está radicado no Canadá, né, e que ele mostra por um fenômeno de alostase, assim, quer dizer, quando um sistema começa a falhar,
tu começa a sobrecarregar os outros. Certo. E aí tu vê que hoje, por exemplo, tu tem um aumento do risco das doenças cardiovasculares diretamente relacionado a doenças psiquiátricas. Então o que a gente preconiza hoje é tentar viver o mais saudavelmente possível. Eu brinco com os pacientes agora durante a pandemia para ver aquele filme O Náufrago. Né? Como ele estabeleceu uma rotina de sobrevivência mental, ele fez amizade com a bola, ele levantava todos os dias no mesmo horário, ele tinha a rotina de fazer comida, de cuidar. É isso que a gente precisa fazer para se adaptar a esse momento de maneira mais saudável. Eu trouxe aqui no meu programa, esses tempos, a experiência dos Médicos Sem Fronteiras, né? Uhum. Eles vivem isolados muitas vezes, e eu li, inclusive, uma reportagem, um pedacinho, que tinha um médico tinha ficado 90 dias numa barraca, sem água quente, sem tomar um banho, sem tomar banho, e sobreviveu, né? A adaptação aí, ela foi muito intensa, né? São as capacidades individuais, que disso a gente não foge, né? Tem gente que é capaz de fazer isso e sobreviver, né? E tem gente que sem o mínimo sucumbir, já não está sobrevivendo, né? Vai sucumbir. É interessante. E tu estava falando antes da medicação, né? Eu lembro ainda da época da faculdade, o quanto os nossos professores insistiam nisso, nessa importância da medicação concomitante, muitas vezes, na maior parte dos casos, de uma patologia que influi muito na rotina do indivíduo, é que a medicação, ela alivia o superego, a instância da personalidade, que controla o certo e errado, que muitas vezes é um obstáculo para psicoterapia, porque a pessoa não se abre, a pessoa não conta tudo por vergonha, por medo, e a medicação tende a relaxar um pouco isso, não? O que eu coloco assim, que a medicação, em relação à medicação e em relação de medicação, psicoterapia. Certo. Houve uma época que era uma guerra, né? Entre a psiquiatria biológica e a psiquiatria dinâmica em relação a isso. Hoje isso está fora de questão. Quer dizer, o que eu digo é o seguinte: se tu vai considerar o tratamento da psicoterapia como plantar coisas, como plantar formas de pensar, de ver a vida, de desenvolver um novo sistema. Mudar uma visão de mundo, de vida. Exatamente. Tu precisa de um solo estável e fértil. E muitas vezes é isso. A medicação, ela não modifica o jeito de ninguém funcionar, mas ela te dá a sustentação, esse suporte. Para isso, ela te tira a doença. Digamos o seguinte, uma analogia que eu faço com os pacientes: nenhuma medicação é doping. Uma medicação, ela não vai fazer tu correr mais numa maratona. Certo. Né? Fazendo uma analogia da vida com uma maratona, né? O que a medicação vai fazer, ela vai tirar a bola de chumbo que está pendurada no teu pé. Claro. E aí, para tu correr mais. Para tu conseguir. As doenças psiquiátricas, elas são como bolas de chumbo penduradas no teu pé. Ótima analogia. A medicação, ela vai tirar essa bola de chumbo, o resto é contigo. Claro. E aí tu vai criar condições para o desenvolvimento na psicoterapia. Perfeito. E assim, para nós terminarmos, Gustavo, o que a gente pode fazer então? Tu falou em estilo de vida saudável, né? E o que a gente pode fazer? E o que tu está fazendo hoje, né? Com uma rotina intensa de atendimentos que a gente sabe, né? Muito. O que eu acho assim, a gente tem que funcionar como o iPhone velho. Sabe, como o iPhone velho não carrega mais a bateria e tu tem que andar a qualquer lugar que tu vai. Tu tem que estar sempre carregando. Tipo o meu, assim. O meu já 5 minutos aqui, nível. 5 minutos ali, né? Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ocupar qualquer oportunidade de recarga de bateria e de possibilidade de descansar para isso. Como? Tentando manter uma rotina de sono, de alimentação saudável. Né? Procurando ter atividades de lazer, as que forem possíveis. Por exemplo, uma coisa que eu tenho feito para não me sentir burlando o isolamento social e que para mim é fundamental, eu pego a minha mulher, meus filhos no fim de semana e vou para o meio do mato, vou pescar em algum lugar que eu me sinta recarregando as baterias e que eu não estou botando ninguém em risco. Então, cada pessoa sabe o que recarrega a sua bateria.
e sabe o que descarrega. Claro. Então, uma coisa que eu tenho dito assim, evitar muita internet, evitar muita informação de política e coisa assim, dá um tempo, isso tira muita energia, né? Okay. Isso tira muita energia. Então, tentar preservar, é como eu digo, é viver como se tu fosse um iPhone velho. Qualquer carguinha que puder dar, aproveita. Claro. Eu acho bem interessante, eu tenho me trabalhado muito nessa questão de horta, de jardim, eu tenho uma horta vertical em casa, então os cuidados disso me envolvem bastante, claro, entre outros tantos, mas eu tenho um ponto a favor que é a minha neta, né? Então é todo um viver novo com uma criança dentro de casa de 3 anos, né? Ela vai completar agora... Meus filhos é isso, eu tenho um filho de 6 e um de 3 também, ajudam bastante, né? Meu Deus, isso embora minha mulher sofra mais, que ela está mais administrando aula. Mas a questão de pais é diferente de avó, né? Vocês pais, né? Nossa, eu fui mãe também, e pai, e você pai, no caso... A gente tem uma responsabilidade a mais. Agora, ser avô é muito bom por ti. É só a parte boa. É só a parte boa, né? Uhum. A minha neta teve um surto lá em Capão da Canoa. Foi passear com o pai e entrou no carro de volta e queria ir pra avó. Quero pra avó, quero pra avó, quero pra avó. Entende? Isso aí te alimenta e te traz muito prazer. É uma coisa que me preocupa, assim, no geral, a gente vai ver o impacto disso nas crianças esses tempos. Numa dessas saídas... A longo prazo. Numa dessas saídas, teve uma coisa que me cortou o coração, assim, que eu levei, a gente foi pescar, a gente passeou, a gente foi para o mato, 1000 aventuras para eles, e num determinado local que a gente foi, tinha uma outra criança numa gangorra, e o meu filho mais velho foi na gangorra, pai, posso ir? Não tem coronavírus aqui? Eu disse, não, pode. E ele foi, e quando ele voltou, a gente estava voltando para casa, eu perguntei, filho, qual foi a coisa que tu mais gostou de todo o fim de semana? E ele, pai, foi ter feito uma nova amiga. Aqueles 2 minutos que ele brincou, né? Então, essa falta que isso vai fazer para essas crianças, e como diz a minha mulher, a infância é um período tão curto. E que não volta mais. E isso está sendo tirado deles, né? Mas, enfim, é o que temos, né? Eles vão ter que se adaptar também e tirar o melhor disso, tentar tirar. E se a gente conseguir tirar, né, Gustavo, fazer com que eles entendam que é um momento de recolhimento também. Não se passou, a nossa geração não passou por isso, mas a deles está passando. E, enfim, vão ter que administrar e, quem sabe, buscar um atendimento psicoterápico. Tomara que não precise. Tomara que não, né? Mas eu gostaria que tu deixasse tuas últimas palavras para nós, para os nossos amigos que estão nos acompanhando, para a gente dar um encerramento ao nosso programa de hoje. Só agradecer o convite. Como eu disse, para mim, qualquer coisa que envolva a Farroupilha é uma satisfação, uma alegria. Sugerir a todos que cuidem-se o máximo possível. A gente está chegando aí no tão falado pico da doença, logo as coisas vão começar a melhorar, em breve vai chegar a vacina, a gente vai passar por isso, então um pouquinho mais de esforço, cuidem-se, tentem recarregar suas baterias e sigamos em frente. Obrigada, doutor Gustavo, e a gente agradece a todos aqueles que nos acompanharam até agora. Um abraço, um beijo no coração de todos.